Suspeito de homicídio de professor é preso furtando cabos de energia. Quem vai contar pra gente? É ele, é o Tatuzinho. Tatuzinho, relembra essa história pra gente toda. Pois é, Henrique, você lembra dessa história? Nós mostramos aqui no Balanço Geral DF. Isso aconteceu, primeiro começou com o desaparecimento desse professor de inglês, o Denis Marlio, de 26 anos de idade. Ele, que era natural do estado do Piauí, tinha feito aquela prova para a vaga temporária de professor aqui no DF, e aí ele deixou Teresina e veio morar aqui na capital federal. Ele já tinha começado a dar aula ali no 101 de Planaltina, Distrito Federal. Mas só que ele morava em Planaltina de Goiás, na companhia de uma professora, que decidiu dar abrigo para ele em Planaltina, enquanto ele conseguisse aí arrumar a vida dele, ajeitar a vida dele aqui no DF. Só que na terça-feira de carnaval, o professor, ele disse para a professora que ele morava que ele ia visitar uma prima em Braslândia. Só que não mais voltou. Deixou preocupada todos os professores, deixou preocupados os professores, alunos, parentes, amigos. E aí, no sábado, dia 5, um motociclista estava passando por Planaltina de Goiás quando deparou com um corpo carbonizado. Esse corpo carbonizado, ele foi levado para o IML de Formosa. Ali, parentes e amigos preocupados com o desaparecimento do professor foram até o IML e lá reconheceram, se tratando aí do professor Denis Marlio, de 26 anos de idade. Com essa história, Henrique, a polícia começou a investigar, começou a apurar os fatos, a juntar, as peças desse quebra-cabeça para entender a motivação e, principalmente, os suspeitos ou os suspeitos de ter cometido esse homicídio. Com essas informações em mão, olha o que aconteceu dia 18, agora, na quadra 14, em Sobradinho. Um policial estava indo para o trabalho quando ele deparou com um rapaz furtando cabos de energia, fios de cobre, para vender depois no mercado. O que acontece? Esse rapaz foi abordado. Ali ele disse que estava realmente furtando esses cabos de energia e que estava cometendo outros crimes, como furtos em residências da região de Sobradinho. Esse rapaz disse que os materiais furtados estavam numa casa. Os policiais foram até uma residência, ali depararam com um menor de idade. Esse menor estava com materiais furtados de residência, uma bicicleta, avaliada aí em cerca de R$20 mil. O menor foi apreendido e encaminhado para a DCA, inclusive com passagens pela polícia. Depois, esse suspeito do furto dos cabos de energia, ele que inclusive tem muitas passagens, ele disse que o resto dos materiais furtados estava numa outra casa em Sobradinho. Os policiais foram até essa casa, depararam com outro suspeito maior de idade, com ele foi apreendido em drogas, ele também tem passagens pela polícia. Só que nessa história, Henrique, esse homem que estava furtando os cabos de energia, olha só, a polícia descobriu que ele é um dos responsáveis pelo homicídio que tirou a vida de forma brutal esse professor de inglês, o Denis Marlio, de 26 anos. E, inclusive, Henrique, esse rapaz que foi preso por furto, que acabou descobrindo que ele é responsável pelo homicídio do professor, ele tem 13 passagens pela polícia e estava com mandado de prisão em aberto por agredir um idoso durante um assalto, onde esse suspeito queria levar os carros da vítima. Então, portanto, a polícia começa a elucidar esse caso do professor que foi morto de forma brutal e teve o corpo carbonizado lá no dia 5 de março, na cidade de Planaltina de Goiás. Henrique. Para deixar bem claro para você ligado no nosso balanço, essa imagem que estamos mostrando não é essa agora, que foi mudada. Mas a que estávamos mostrando a imagem do professor que foi assassinado e morto agora por esse homem que acaba sendo preso furtando cabos de energia. Agora, eu prestei muita atenção na sua fala, ô Tatuzinho, você disse que a polícia prende esse homem que é um dos suspeitos de matar o professor. Isso significa que pode ter mais gente envolvida na morte do professor, é isso? Pois é, Henrique, o inquérito ele continua aberto, ainda continuando investigando esse caso. A polícia, como disse, agora tenta, com a prisão desse suspeito de furto de cabos de energia em Sobradinho, na quadra 14, que inclusive era foragido, tinha um mandado de prisão em aberto, 13 passagens pela polícia. A polícia acredita que ele é um dos envolvidos nessa história. Então, portanto, agora, com a prisão dele, já começa as peças se encaixarem nesse quebra-cabeça, para que realmente a polícia descubra a motivação
que acabou tirando a vida desse jovem professor, um professor que era sonhador e, principalmente, além dele, quais são os outros envolvidos nessa história? Então a polícia continua investigando esse caso para elucidar de vez, principalmente agora com a prisão dele, colhendo mais informações. A polícia vai chegar até outros envolvidos e principalmente outras testemunhas dessa história aí que terminou com a morte trágica do professor Denis Marlio, de 26 anos, natural do estado do Piauí, que veio buscar tentar a vida aqui no nosso querido Distrito Federal. Henrique. E também, Tatuzinho, saber qual foi a motivação para um crime tão cruel contra um professor dessa maneira, não é? Não, com certeza, Henrique. Inclusive, nós mostramos aqui no Balanço, lá no começo do mês de março, que era a época do Carnaval, quando ele desapareceu, nós conversamos até com a diretora da escola, representantes do Sindicato dos Professores do DF, o Simpro-DF, eles falando, né, da forma como eles receberam essa triste notícia, né? Porque um rapaz tão bom, que inclusive era muito calado, mas que trabalhava direitinho, sempre chegava no horário certo, dava as aulas de forma correta, ou seja, não despertava a ira em ninguém, era um ser do bem. Então agora, Henrique, a polícia quer realmente saber essas informações para entender o que de fato aconteceu, qual a motivação que levou esse suspeito que foi preso até então, mas os outros que a polícia acredita ter outros envolvidos, por quê? Qual a motivação de tirar a vida? Agora, o curioso da história é que quando o corpo foi encontrado carbonizado num bairro bem afastado do centro de Brasilinha, Planaltina de Goiás, esse corpo, além dele, onde foi encontrado, tinha diversos sacos plásticos pretos ao redor do corpo. Ao que tudo indica, a polícia acredita nessa história, lógico, só uma investigação para apontar de fato se ele foi morto antes e levado para o local e ali carbonizado, porque perto do corpo também foi encontrado um galão, possivelmente galão de gasolina, com combustível que acabou tirando a vida desse jovem professor de 26 anos. Henrique. Ao vivaço no Balanço, Tatuzinho.